com essa série escancarada, assim, quem não viu, no mínimo ouviu falar, e no mínimo vai ficar com a pulga atrás da orelha, o que eu tô perdendo aqui? Sim. Porque quem tem filho adolescente, criança, dentro de casa, precisa, é um chamado à ação. Não é um chamado pra assistir a série, se assiste ou não assiste, mas é um chamado pra ação, né? Concordo. Exatamente, como eu penso. E também, assim, ainda falando da série, né? Porque realmente é muito eletrizante o plano que eles filmam. Você se sente dentro daquele negócio, daquela cena. Porque ela é ininterrupta. Sim. Tem lá um nome técnico Plano pra sequencial. isso. Plano sequencial. Eu fiquei extremamente angustiada o tempo inteiro, Vanessa, porque a série te traz, te puxa pra aquele lugar. Ela dá uma sensação de claustrofobia, né? Exato. Assim, que você... Parece que você tá com a respiração ali meio presa, né? Assim, que você não consegue respirar fundo. Exato. Naquela angústia ali, aquela cena do terceiro episódio, quando é praticamente a cena inteira, ele conversando com a psicóloga que tá elaborando ali o laudo dele. É muito profunda, assim, muito profunda, muito sofrida, assim, muito complexa. Você sente a dor dela também, né? Da psicóloga, a impotência dela. e da dificuldade dela de manter uma isenção profissional, né? Uma separação profissional, de não se envolver. E o menino cria vínculo com ela, assim, é muito bonita aquela cena, na minha opinião, sabe? Assim, de mostrar também a humanidade de quem... Eu me identifiquei muito com ela, porque, apesar de eu não ser psicóloga, né? Eu acho que existe um trabalho, eu não sei como é na Inglaterra, o trabalho do juiz que vai julgar um adolescente infrator. Mas aqui no Brasil, e o trabalho que eu faço, a gente tem uma proximidade, assim, uma informalidade na audiência. É uma audiência muito mais informal do que de qualquer outra área da justiça, né? Porque tem que ser, né? Assim, se eu lido com adolescente, eu chego lá, o senhor, e excelência pra lá e pra cá. Não é num tribunal, aquele que a gente vê no filme, é numa sala, né? Eu é já uma vi sala de fotos. audiências, menorzinha. E a gente tenta, assim, eu converso com os adolescentes com uma linguagem mais coloquial, eu uso as expressões que eles estão acostumados, eu chamo de você, né? E eu converso muito com eles, assim, sobre como eles se sentem, sobre o que eles fizeram, sobre arrependimento, sobre coisas que... como eles se sentiram no momento em que eles praticaram o crime e como eles se sentem agora naquele momento da audiência. Então, assim, a gente vai tendo uma conversa um pouco mais subjetiva, não só sobre os fatos. E a gente sente, né? A gente sente, o juiz é um ser humano, como a psicóloga é um ser humano. A gente sente pena, a gente sente dor, a gente se sente compaixão, se né? sensibiliza. E às vezes a gente tem vontade de chorar, porque às vezes as histórias são histórias muito tristes. E eu me identifiquei muito quando ela segura ali, né? Ela tenta se manter de pé inteira até o momento que ele sai da sala e depois ela desaba chorando. E você vê ele que no momento da despedida, quando ele se dá conta que ele não vai mais encontrar com ela, né? E ele fica perguntando, mas você gosta de mim? Você vai falar coisas boas a meu respeito? E ele queria um abraço ali, né? Assim, e ela não abraça ele. Essa cena mexeu muito comigo, assim. Essa humanidade de quem tá ali, um profissional que precisa manter uma imparcialidade, uma isenção, mas que tá envolvido emocionalmente de alguma forma, né? A gente não é de pedra. Sem dúvida. Você achou aquilo tudo um exagero dramático? Ou você viu, né, já viu histórias muito parecidas que aconteceram? Eu achei zero exagero, achei muito real. Muito real. Achei muito real. Assim, eu já julguei muitas dezenas de James, sabe? De meninos como o do filme, como da série. Meninos com famílias organizadas, famílias... Para usar uma expressão que eu falei outro dia numa live sobre a série, famílias suficientemente boas, né? Que não falharam... Que era o caso ali, né? Que não falharam gravemente com o filho, que estão fazendo tudo mais ou menos do jeito que é necessário, que não são perfeitas, mas ninguém é perfeito, né? Meninos e meninas que têm as suas necessidades atendidas na medida do possível, não passam fome, estão estudando, têm uma casa ok, não era uma casa desajustada, violenta, né? E, de repente... cai uma bomba no colo daquela família que o filho se envolveu num ato muito grave. Eu tenho muitos casos assim. Inclusive de feminicídio, como é o caso da série, de homicídio, de pornografia infantil, meninos que são pegos com material de pedofilia, de ameaça de ataque em escola, tem muita coisa, que é um crime de terrorismo. Então, assim, realmente isso acontece muito. A série não exagerou em nada para a realidade que eu vejo
no meu dia a dia como juíza no Rio de Janeiro. E na sua opinião, o que os pais na vida real ainda estão se negando a enxergar sobre os filhos? Eu acho que a maior dificuldade dos pais ainda é perceber, entender isso que você falou ainda agora no seu story, de que a internet não é um lugar seguro, de que a internet não é um diário, de que o filho, se ele está no quarto fechado, da porta fechada do quarto, com o celular lá dentro, com o computador ligado, com acesso à internet, é como se a porta da rua estivesse aberta dentro do quarto dele para qualquer estranho entrar. O lugar mais perigoso onde uma criança ou um adolescente podem estar sozinhos hoje em dia é na internet. E o que eu vejo é que as famílias não deixam os filhos saírem sozinhos para a maioria dos lugares. Ontem eu estava numa escola aqui em São Paulo fazendo palestra para os pais e eu me assustei porque eu perguntei se os filhos adolescentes podem andar sozinhos pela cidade. Os pais todos disseram que não. Eu falei, mas para lugar nenhum? Não, para lugar nenhum. E eu falei, gente, adolescente precisa andar sozinho de vez em quando, em alguns lugares seguros. Como que ele vai aprender a ser um adulto com 18, 19 anos, sair sozinho e viver a vida de adulto se ele nunca saiu sozinho na adolescência, né? Mas esses mesmos pais e mães que não deixam o filho sair para lugar nenhum sozinho, entregam um celular e não monitoram. Ou seja, o filho está sozinho. O filho está sozinho na rua digital. Eu acho que essa é a grande dificuldade ainda das famílias.